Questão sobre LGPD, né, essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e aqui ele simplesmente foi lá no artigo 5º e copiou um dos conceitos. Ele diz aqui, ó, suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante a guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Então, aqui, o núcleo para entender essa questão era essa expressão, suspensão temporária de qualquer tratamento. Se eu estou suspendendo, eu estou bloqueando, é o bloqueio. Ravazolo, mas tem outras coisas que são sinônimos aí, por exemplo, não poderia ser interrupção, não poderia ser, sei lá, desvinculação do dado. Não, por quê? A banca copiou e colou do artigo 5º da LGPD, que é uma espécie de glossário. Lá no artigo 5º tem 19 conceitos, os 19 incisos do artigo 5º são 19 conceitos diferentes que são usados ao longo da lei. E aí, um desses conceitos é justamente o conceito de bloqueio, bloquear. E essas outras, Ravazolo, também estão lá no artigo 5º? Não. Simplesmente essas outras alternativas não existem no artigo 5º. A banca inventou palavras, jogou palavras aqui. Aqui, então, era a ideia de bloqueio. Tá? Então, primeira coisa é entender de onde é que veio. Artigo 5º da LGPD, glossário, e aí ele copiou simplesmente um dos conceitos lá, que é o conceito de bloqueio. Tá, ok, Ravazolo, essa parte eu entendi. Tem mais alguma coisa para entender daquele artigo 5º? Sim. Desses 19 conceitos, alguns deles falam justamente sobre essa ideia do tratamento de dados, tá? Eu copiei aqui os que têm diretamente relação a tipos de tratamento. O que é tratamento de dados? Tratamento é toda operação que eu faço com dados pessoais. Se eu fiz qualquer operação, como por exemplo aqui, ó, coletei, produzi, recebi, classifiquei, utilizei, qualquer coisa que eu faça com dado pessoal é considerado tratamento. Esse é um conceito lá do inciso 10 do artigo 5º da LGPD. E aí, dentre os tipos de tratamento que são definidos lá no artigo 5º, nós temos esse aqui, ó, anonimização, bloqueio, eliminação, transferência internacional e uso compartilhado. Esses 5 são definidos, porque eles são usados ao longo da lei. Anonimização é tornar um dado anônimo, ou seja, eu não sei a quem esse dado se refere. Então eu utilizo algum meio técnico para fazer com que esse dado perca o vínculo com o seu titular. Eu não sei mais a quem esse dado se refere. Então, por exemplo, o nome completo permite identificar alguma pessoa. O nome completo é um dado pessoal. Se eu ponho só as iniciais, eu já não tenho certeza a quem aquele dado se refere. É uma típica anonimização de dados. Então, anonimização é fazer com que o dado perca a associação a um indivíduo. Bloqueio, que é justamente o que a banca copiou aqui. Bloqueio, suspensão temporária de qualquer operação de tratamento. Então tá aqui o gabarito. Eliminação, eliminar. Mandar eliminar é mandar excluir os dados ou a base de dados. Transferência internacional, como diz o nome, é transferir internacionalmente, ou seja, eu transfiro para outro país ou para uma entidade internacional os dados por algum motivo. Né? A ONU tem que mandar dados para a ONU, Organização das Nações Unidas, para que seja feita lá algum indicador, seja calculado, alguma informação. Ou mesmo até uma espécie de, sei lá, uma parceria entre países para algum estudo, alguma coisa. Que é a mesma ideia de uso compartilhado. Né? Só que no caso do uso compartilhado, é mais usado como, por exemplo, entidades vão compartilhar dados. O INSS compartilha dados com a Receita Federal. Né? Então, essa é a ideia de uso compartilhado. Tá? Mas a própria transferência internacional é um tipo de uso compartilhado de dados. Fechou? Então, esses conceitos aqui são, digamos, tipos de tratamentos que são definidos lá no artigo 5º, mas aqui o central, aquele que respondia, era a ideia de suspensão temporária, que é a ideia de bloqueio, e os outros simplesmente não existem esses conceitos na lei.